بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Por Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar com nossas aulas de terça-feira, que a gente explica o livro É Jesus Deus. Esse é o livro que a gente explica nas terças. Terça passada a gente não conseguiu fazer, então essa vai ser a nona aula que a gente explica desse curso. E a gente já leu as duas evidências que o autor trouxe, que a gente viu, e fizemos 3 partes explicando sobre se Jesus orou, se ele rezou para Deus Altíssimo, se ele suplicou para Deus Altíssimo. A gente explicou isso, mostrando que ele não era Deus e também que ele ensinou as pessoas a adorarem a Deus, a rezarem para Deus, a suplicarem para Deus, como a gente mostrou em vários versículos na aula passada. A gente viu a oração dominical, que é no capítulo 11 de Lucas, do versículo 1 até o 4, a gente citou. Depois citamos também Lucas sobre o batismo, que ele orou também, que é Lucas capítulo 3, do 21 e 22, os versículos. Citamos a cura do leproso, os milagres que ele fez, e que as pessoas o que? Adoraram e oraram para Deus, glorificaram a Deus depois dessa cura que Jesus fez, mostrando que as pessoas sabiam que ele era o que? Um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, por isso que não adoraram ele, e sim Deus. Isso está Lucas também, capítulo 5, do 12 até o 16. Também vimos a eleição dos 12 discípulos, que a gente o que? Citou, que é no capítulo 6, do versículo 12 até o 16, mostrando que Jesus também o que? Orou. Aonde está o... Aqui. Depois a confissão de Pedro, como a gente deu, capítulo 9 de Lucas também, do versículo 18 ao 22, também mostrando que Jesus o que? Orou. E depois em Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Essa foi o que? Umas das passagens e narrativas na Bíblia que mostra que Jesus o que? Orou. Orou para quem? Para Deus. E também Mateus, no capítulo 6, a gente explicou isso em detalhes, mostrando que a continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Isso aqui é uma aula inteira falando só sobre esse capítulo, que começa, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18, a gente explicou, mostrando que Jesus incentivava as pessoas a orar, a fazer esmolas, dar esmolas, e adorar, fazer a oração somente para Deus. A esmola, a oração e o jejum era somente o que? Para Deus o Altíssimo. Que Jesus incentivou o que? As pessoas. E a gente sabe que não tem como incentivar as pessoas a adorarem a Deus, a jejuarem, ele mesmo jejuando, orando, adorando a Deus, e ele ser o que? O próprio Deus. E sim, era um profeta, mensageiro de Deus, como a Bíblia mostra. Não é o nosso entendimento, e sim como a Bíblia mostra. Depois citamos em Lucas também a oração dominical, e em Atos também a gente citou que o motivo da cura, que era o capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem Jesus, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem estava com Jesus quando ele fazia esses milagres? Deus. Como que ele é Deus? Se Deus estava com ele, ele fazia isso com a permissão de Deus. Por isso que ele fazia esses grandes milagres e essas boas ações que ele fazia, porque Deus Altíssimo estava com ele, como ele é Deus. Agora você está com uma pessoa, como a gente vai explicar ainda, o versículo João 1, do Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Senhor,
com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente mostrou que, não detalhamos muito, mas explicamos que é impossível isso ser o que correto, porque se o verbo era Deus, ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Tem como você estar com alguém e você ser esse alguém? Agora, para as pessoas entenderem mais fácil, agora eu falo para vocês, olha, o jogador está com a bola, ou a bola está com o jogador. Aí depois eu falo outra frase para vocês, e a bola é o jogador, ou o jogador é a bola. O que vocês vão me falar dessa frase? Está correta? A bola estava com o jogador. A bola estava com o jogador. Aí eu falo para vocês, a bola é o jogador. Está correta essa frase? Então, como que ele está com Deus e ele ia ser o que? Deus. Ele está com Deus, ele é Deus. Está na presença dele e ele é Deus. É a mesma coisa, Pedro está com Paulo. Pedro é Paulo e Paulo é Pedro. Tem como? Está na presença dele. Não é que ele é ele. Como a gente viu, tem algumas traduções que falou no fim, estava com Deus e o verbo era divino. Ou às vezes traduzem a palavra, e a palavra era divina, e a pessoa entende. A palavra era divina. Ou seja, Jesus, que a paz sobre ele, foi criado pela palavra, pelo verbo ser, e ele surgiu. Essa foi o modo dele ser criado. Não quer dizer que ele é Deus. Foi uma das formas de Deus criar. Deus Altíssimo criou Jesus dessa forma, como Adão, como também os céus, a terra. Então, tem várias formas o que da criação de Deus. Isso a gente vai explicar o que numa aula. A cura dos 10 leprosos, também o que explicamos, que adoraram a quem? Jesus, Deus. Que o último voltou o que dos 9, um só voltou e adorou o que? A Deus Altíssimo. Até Jesus fala, não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus falando, nenhum deles voltou que foi curado. Os 9 se foram, não voltaram. Só um voltou, desses 10. Aí o que Jesus fala? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus. A glória é para quem, irmãos e irmãs? O louvor é para quem? Para Deus. A não ser esse estrangeiro. Se ele fosse Deus, o que ele ia falar? E não houve quem voltasse para dar a glória a mim, senão este estrangeiro. Mas Jesus sabia que a glória é para Deus, que devemos glorificar somente a Deus, que devemos louvar somente a Deus. Essa é a religião de Deus, essa é a religião dos profetas de Deus. Esse é o caminho que Deus Altíssimo que ordenou, como a gente vai ver hoje. Então são vários, irmãos e irmãs, o que a gente não conseguiu ler todos, são vários, para o que não mudar de assunto, mas não deu para ler todos, mas esses que a gente leu, essas narrativas já comprovam que Jesus, que fala sobre ele, não era Deus. Depois também a gente ia citar, não deu tempo, sobre o que Jesus orando, como que ele orava, a prostração que ele fazia. Moisés se prostrou, Arão, Abraão, Josué, Davi, Salomão, Neemias, Jesus. Capítulo 26, Jesus o que? Se prostra. Versículo o que? Deixa eu ver aqui, qual versículo? Aqui, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus o que? Se prostrou para Deus Altíssimo e pediu refúgio em Deus, clamou a Deus, como que ele é Deus, irmãos e irmãs. Isso é tão fácil da pessoa que entender se ela quiser. Se a pessoa quer entender, ela vai entender. Então aqui, a própria Bíblia o que? Não apoia que Jesus é divino. E como a gente vai ver que isso foi o que? Criação após o que? A vinda de Jesus, após os discípulos, que foi dado Jesus como divino no ano de 325. Vamos falar que Jesus morreu em 33, segundo o cristianismo, morreu em 33. 325 tem mais ou menos quantos anos? 300 anos.
300 anos que ele foi dado que como Deus. Até aqui, ó, se a gente vê, ó, o arianismo é uma, vamos falar, uma seita, um pensamento, que era o Ário, um dos grandes sábios cristãos. Eles tomam ele como herege, ele é considerado o quê? Como herege, mas o que ele fala concorda mais com a Bíblia do que com o que eles falam. Ele era o quê? Unicista, não era trinitário. Isso que a gente vai ver hoje. Jesus era o quê? Unicista, acreditava somente em Deus. Deus não é o quê? Trino, ou seja, em 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, como a gente vai ver hoje, que Jesus não conhecia o que? Essa crença. Então, o Cristo, nessa seita, podemos falar, no arianismo, o Cristo é considerado, por essa linha de pensamento, o arianismo, uma criatura elevada, por ser Filho de Deus. Eles acreditam que ele é o quê? Filho de Deus. Isso é outro assunto. Mas, criatura. Essa doutrina foi surgida no século VII, pelo professor Arius, que é o bispo. Então eles acreditam que ele é o quê? Jesus, uma criatura, ou seja, foi criado por Deus Altíssimo. Por isso que ele foi expulso do concílio de Nicéia. Uns falam que ele foi expulso, outros falam que bateram nele, outros... Tem várias narrativas. Outros falam que ele nem estava nesse concílio. Mas não apoiaram o quê? Esse pensamento. Não apoiaram esse pensamento. Ele é do cristianismo bem primitivo. E tinha essa crença, ou seja, Jesus é uma criatura de Deus, foi criado por Deus e não é Deus. Então, no cristianismo primitivo, como a gente viu, até os próprios discípulos que a gente vai ver, eles não acreditavam que Jesus era o quê? Deus. Até quando perguntou para Pedro, o que ele falou? Tu é o Cristo de Deus. Tu é quê? Cristo de Deus, o Messias, enviado por Deus. Esse é tu, correto. Mas tu é Deus. Até as pessoas, agora em Lucas 1,32, quando fala Filho do Altíssimo, quando hoje Gabriel notifica. Agora se a gente vai falar, ó, Filho do Altíssimo. O Altíssimo é Deus, é um dos nomes de Deus. Filho do Altíssimo. Se ele é Filho do Altíssimo, ele é o Altíssimo. Tem lógica tu agora. Tu é o Pedro, filho do Paulo. Tu é o Paulo. Tem alguém que entende isso? Quem é você, amigo? Ah, meu nome é Pedro. Quem é seu pai? Ah, meu pai é o José. Qual José? O José é aquele. Ah, me lembrei. Eu vou entender que o Pedro é o José. Tem como entender isso? Aqui entendem. Não entendo como. Aqui conseguiram entender dessa forma. Então, até a própria Bíblia é clara. Se vai falar que ele é filho do Altíssimo, ele não é o quê? O Altíssimo. Não é Deus. E a mesma coisa, o Paulo não é quem? O José. Ele é filho do José, não é o José. E a gente explicou um pouco sobre o filho. A gente vai falar sobre essa filiação, o que significa. É somente para Jesus, ele é o filho. Como a gente viu, os discípulos também eram considerados o quê? Filhos de Deus. E também o povo de Israel era considerado o quê? Filhos de Deus. Então a gente tem que ver que isso não significa o quê? Como eles querem explicar para a gente. E sim, as pessoas obedientes que serviram o caminho de Deus e eram tementes, por isso que foram dado o quê? Esse nome. E se a tradução também o que for correta, isso a gente vai ver sobre quando a gente falar sobre a filiação. Então, irmãos e irmãs, são o quê? São vários os versículos mostrando o quê? Que Jesus, que passa sobre ele, é profeta, é mensageiro de Deus, como a gente o que citou. E também a gente viu ele o que também negando. Jesus não só falou que ele é profeta, ele também negava ser Deus, como a gente viu que em Lucas 18:19, Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Aqui ele não nega a divindade. Qualquer pessoa que entender a mesma coisa, para vocês entenderem melhor. José, você é o engenheiro, né? Lá da empresa. Não sou o engenheiro. O engenheiro é o Paulo. O que ele está negando aqui? Ele não é engenheiro. O engenheiro é quem? O
Paulo que é o engenheiro. Eu sou eletricista, por exemplo. Entenderam? Então é claro, Jesus aqui fala, ó, quem é bom é Deus Altíssimo. Não quer dizer que Jesus não é bom. Jesus é temente, é piedoso, é de Deus. Mas ele está querendo dizer que toda bondade, toda benevolência e vocês serem bons, benevolentes, caridosos, é pela bênção de quem? É pela bondade de quem? De Deus. Isso que ele quer dizer aqui. Ele está negando isso, esse atributo que só pertence a Deus. A benevolência absoluta, a bondade absoluta é de quem? Isso que ele está negando aqui, Jesus. Ele não está negando que ele não é temente, nem piedoso. Claro que ele é temente, é piedoso. É uma das melhores criaturas que Deus Altíssimo criou, Jesus, que está sobre ele. Mas ele não é Deus. E ele não pregou isso. Também isso aqui está em Lucas 18, 19, para quem quer pesquisar. Também a gente viu em João 7,16, Evangelho de João 7,16, Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, ou seja, esses ensinamentos que eu trago para vós não é meu, mas daquele que me enviou. Quem que enviou ele? Quem que enviou ele? Ele vai responder, João capítulo 5, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus falando, é incapacitado. Quem é onipotente? Deus Altíssimo. Se você quer falar que ele é Deus, presta atenção. O que vai vir depois dessa afirmação? O que você vai ter que responder depois dessa afirmação? Se tu afirmar que ele era Deus nessa terra, vamos dar uma opção para ti. Tu que quer afirmar que ele é Deus, Jesus, tem essa opção, a primeira. Ele é Deus na terra ou não era Deus? Ele vai falar que sim, que era Deus. Tá bem. Porque se ele falar que não era Deus na terra, não existia a Trindade. Ele sabe disso. Ele não vai ter que responder dessa forma. Vai ter que responder o que era Deus. Tá bem. Agora, se ele era Deus, o que ele está falando aqui? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quer dizer que a onipotência não estava com ele. Estava com quem a onipotência? Com o Pai? Com o Espírito Santo? Ou seja, o poder tudo. Onipotência, o que significa? Aquele que pode tudo. Como Jesus fala, as coisas impossíveis para vós são possíveis para Deus Altíssimo. Jesus sabia que ele era onipotente Deus. Ele sabia disso, como profeta de Deus. Então, se ele falar aqui, ó, aqui ele não tem o que? Onipotência. Está com o Pai ou com o Espírito Santo a onipotência? Se tiver com o Pai ou com o Espírito Santo, não tem problema. Qual que é o problema aqui? Jesus, o que era um Deus, o que? Menor. Então quer dizer que um é mais elevado que o outro. Não é coiguais, como eles falam. São iguais, não há diferença nenhuma entre eles. Isso a Bíblia desmente eles. Entenderam? Depois eu vou entrar mais a fundo nisso. Como ouço, ó, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Como é revelado para ele, que nem os profetas. Os profetas só falam aquilo que foi o que? Revelado para eles. Como Jesus afirma aqui. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele julga de acordo com o que o Deus, o Altíssimo, que ordenou, julgou. Por isso que o julgamento dele é o que? Justo. Como de todos os profetas. Olha o que ele fala depois. Mas a vontade do Pai que me enviou. Quem que enviou Jesus? Deus. Então aqui, ó, 7,16, ele está respondendo o 7,16. Não adianta tu pegar um ou dois versículos e querer entender como tu quer. Vamos ler todos. Vamos ler todo o contexto para a gente entender se ele é Deus ou não é. Depois, Jesus respondeu-lhes e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem que enviou ele? Deus, como está em João capítulo 5, versículo 30. São vários os versículos, não tem como ler todos. Aqui outro, Jesus se chamando de profeta. Mateus 10, 40. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta
não recebe honra na sua própria pátria. Você chamou de profeta ou não se chamou? Agora vocês estão vendo eles me desonrando, não é verdade? Querendo, me perseguindo, querendo me matar, me renegaram, que eu fui enviado para eles. Aí o que ele fala para eles? Olha, presta atenção, testificou que um profeta não recebe honra em sua própria pátria. Jesus estava na sua pátria ou não estava? Estava. Entenderam? São vários os versículos, irmãos e irmãs, que mostram que Jesus é o que? Enviado de Deus. Que ele é o que? Enviado de Deus. E procuraram prendê-lo. Mateus 21:46. Mateus 21:46. E procuravam prendê-lo, prender Jesus, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Quem que o povo tinha Jesus como quê? Como profeta. Então a Bíblia, irmãos e irmãs, é mais claro que o sol ao meio-dia, falando que ele é o quê? Profeta de Deus, mensageiro de Deus. E os versículos que eles trazerem, quererem falar que Jesus é Deus, a gente vai responder um por um, mostrando que a própria Bíblia o quê? Desmente essa crença. Agora vamos o quê? Para o livro que a gente está explicando, para não o quê? Mudar de assunto. Só a gente o quê? Resumiu o que a gente falou nessas aulas. Agora a terceira evidência do autor. Terceira evidência do autor. Ele fala o que o autor? Que Deus o abençoe e preserve. Mas o contrário disso foi mencionado no Antigo e no Novo Testamento mais de 30 textos, versículos, que indicam claramente que o Messias tem essência e que Deus tem outra essência. Não é como eles afirmam que é a mesma essência, não. Tem outra essência que a gente vai ver. E que Deus, e que a essência de Deus é independente da do Messias, que afirma que Jesus não é Deus, nem Filho de Deus. Esse Filho de Deus a gente vai ver depois, porque ele afirma, o autor, o quê? Que ele não é Filho de Deus. E indica também a nulidade da crença na encarnação e na Trindade. E esta é a hora de começar a citar estes textos, a começar a citar o quê? Esses versículos, que mostram que Jesus, que passou sobre ele, era unicista, adorava somente um Deus, não era trinitário, e nunca pregou essa crença da Trindade. Se tu perguntasse para Jesus o que é a Trindade, ele não sabia. Como que tu fala isso? Está colocando palavras na boca de Jesus? Marcos que vai responder isso, não é o Ahmad, é Marcos 12:29 que a gente vai trabalhar hoje com esse texto. Então vamos ler hoje, o assunto da aula hoje é em Marcos capítulo 12. Quem estiver com a Bíblia, que abra, para não falar o que estou falando da minha cabeça. Capítulo 12, versículo 28, a gente vai começar, que como começa, vamos falar o contexto, o nome desse, a gente pode falar desses versículos que vão vir, o maior de todos os mandamentos, ou seja, o assunto. Qual que é o assunto desses versículos que a gente vai citar? O maior de todos os mandamentos. O mandamento mais importante dos mandamentos. A gente vai saber agora. Qual que é o mandamento mais importante de acordo com quem? De acordo com Jesus. Agora eu falo, eu sou seguidor de Jesus. Eu amo Jesus. Eu quero seguir Jesus. Tudo bem. Então segue ele como ele ensinou. Não há problema. Mas segue ele como ele ensinou. Não é como tu quer, como a igreja te ensina, como Jesus ensinou. Aqui Marcos, quando escreve isso, de acordo com as pessoas, ele era o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Marcos não afirma isso. Isso quem afirma? A igreja. Marcos não afirma nada disso. Então, ele era o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Vamos renunciar e vamos falar que é correto. Correto. Então isso aqui, ser inspirado pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, quer dizer que isso é o quê? Palavra de Deus, revelação divina, correto? Correto. Então vamos o quê? Ler. O que Marcos escreveu aqui? O maior de todos os mandamentos, começando no 28, para não falar o quê? Ele leu o que ele quis e não leu o que ele não quis.
Aqui é todo o quê? Todo o contexto. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. Teve o que? Antes desse versículo, uma discussão entre Jesus e os judeus, os sábios dos judeus. Tiveram o que? Uma discussão. E eles viram que Jesus ganhou nesse debate com eloquência, que ele tinha sabedoria, era um profeta de Deus. Então aproximou-se dele, os que estavam escutando, se aproximou de Jesus, um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, ou seja, debater. E sabendo que lhes tinha respondido bem, ou seja, o que Jesus respondeu para esse escriba, o que? É o correto. Ele está certo. Perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Inteligente essa pessoa, não é qualquer pessoa. Ele observando ali, Jesus conversando com os fariseus, observando, debate. Viu que a verdade estava com quem? Com Jesus, que apareceu sobre ele. Se aproximou do profeta Jesus, falou, Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Qual que é o mais importante dos mandamentos? Para quê? Para mim cumprir. Cumprir com o maior mandamento de Deus é a salvação. A gente vai ver. O mais importante de todos os mandamentos a gente deve o que? Cumprir. Que nele há o que? A salvação. E esse mandamento, irmãos e irmãs, todos os profetas pregaram, desde Adão. Todos os profetas pregaram esse mandamento. Todos os profetas creram em Deus Altíssimo, adoraram somente a Deus, desde Adão. Quem fala o contrário disso, que traga as evidências. Quem fala que tinha trindade, que traga as evidências. Evidências, não é o teu achismo, teu pensamento. Eu acho assim, o verbo está no plural, e não sei o que, e falar o nós fazemos, nós não sei o que. Evidências claras, como a gente traz claras. Imagina um livro daquele tamanho, desse tamanho, dessa grossura, não tem um versículo. Foi colocado na carta de João, primeira carta de João, 1,6, se eu não estou enganado, 1,5. Foi colocado o versículo que? Para falar sobre a Trindade. Isso não é o que falam, são sábios cristãos que falam, sou eu. Falaram, colocaram, porque não tinha versículo claro, explícito, que afirma essa crença. Leiam e vejam como eles explicaram isso. Por que foi colocado? Se isso está claro dentro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que a gente viu no Antigo, não adianta nem tentar. Não adianta nem tentar querer provar, que não tem como. Mas agora no Novo, que eles ainda tentam, como o batismo ali, que a gente vai responder, não tem um versículo claro. E o monoteísmo, claro, explícito, como a gente vai ler vários versículos agora. Não tem um versículo. Que estranho, né? O que a gente entende agora uma pessoa que tem uma mente mais o que? Como vamos falar dele? Poluída. Os crentes vão falar dessa pessoa que é poluída. Mas tudo bem. Vai falar, Deus quer desviar a gente. Deus não quer guiar a gente. Vai pensar dessa forma. Por que, fulano, tu fala isso? Todos os versículos mostram o que? A unicidade de Deus. Para a gente ser o que? Unicistas. Para a gente ser o que? Unicista. Desculpa. E não tem um versículo claro, explícito, falando sobre a Trindade. Porque Deus não revelou vários versículos mostrando isso? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Para eu e você o que? Não divergir. Para eu e você o que? Não entrar em conflito. Agora, tem alguém, agora, até os judeus, os muçulmanos, tem um judeu ou tem um muçulmano que vai entrar entre eles o que? Em conflito, se Deus é único ou não, tanto numa sinagoga como numa mesquita? Tem como? Não existe. Todos sabem que Deus é o que? Único. O judeu também sabe disso. Só eles entendem o Velho Testamento, que está em hebraico, melhor do que as pessoas que são o que? Judeus hebraicos. Tá bem, o que vai fazer? Vai dar certo. Entende mais. Entende mais de língua, entende mais de gramática, tudo eles entendem mais. Agora a gente pergunta, por que dentro
das igrejas tem pessoas que não acreditam na Trindade. Tem alguém para me desmentir, falar que é mentira? Tem vários. Todo dia chega mensagem falando sobre isso. Não acredito, não creio. Estou lá, mas eu não creio nisso. Deus é o único. Se tem essa divergência dentro do cristianismo, é porque o quê? Se tivesse versículos claros mostrando a Trindade e a natureza do ser humano aceitasse isso, não teria divergência, como os muçulmanos não têm entre eles e nem os judeus têm entre eles, que Deus é o quê? Único. Que dúvida que vai ter a pessoa? Um Deus único. Chama uma criança de 5 anos, fala para ela: o nosso Deus, o nosso Senhor é o único Senhor, Deus de Abraão, de Ismael, de Isaac, de Jacó. O que ela vai falar? Correto. Entendo, é o único. Mas agora você vai falar para ele Trindade, a criança vai entender. Se os adultos não entendem, não conseguem te explicar, e bispos e sábios falam, é irracional, não tem lógica. Eles são humildes, os que falam dessa forma são humildes, falam, não tem o quê? Não tem lógica, é irracional isso, ninguém consegue entender. Então o escribas o quê? Perguntou o maior dos mandamentos. Qual que é o maior dos mandamentos? A Santíssima Trindade. Segundo quem? Segundo a igreja. Segundo Jesus não era esse. Agora a gente vai ver. Então, 29, Jesus respondeu-lhe, o escriba que está perguntando qual que é o maior dos mandamentos. O primeiro, o mais importante de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Senhor o quê? Nosso Deus. Senhor nosso Deus. É Deus de Jesus ou não é? É Deus de Jesus. É o único Senhor. Jesus usa o quê? É o único Senhor. Tem Senhor além dele, Jesus? Não, é o único. Agora se a gente fala aqui, ó, o fulano é o nosso presidente, é o nosso único presidente, esse é o fulano, esse é o único presidente nosso. Tem alguém que vai entender que ele é 3 pessoas? Que ele é 3? Não, melhor ainda, tem alguém que vai entender que o filho dele também é presidente? Tem alguém que vai votar nas urnas? Vamos prestar atenção nisso. Eu vou votar o quê? Eu não gosto de eleição e não gosto também de falar, mas vamos falar que tem o número 25 para um candidato e 28 para o outro. Vamos falar que o nome desse candidato é Jorge e o nome desse candidato que é Pedro. Quer dizer, quando eu voto 25 para o Jorge, quer dizer que eu estou votando também no filho dele para presidente. Tem alguém que entende isso? Tem alguém que entende dessa forma? Que ele vai ser o presidente, o Jorge, e também o filho dele vai ser presidente, e também não sei quem da família dele, terceira pessoa, vai ser o presidente. Tem alguém que entende isso? Ninguém entende isso. Por isso Jesus fala o único Senhor. Como que tu vai entender outra coisa além disso? E Jesus fala uma coisa interessante: nosso Deus. Agora, se ele fosse Deus, o que teria que falar aqui? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, ou seja, eu sou o Senhor, o vosso Deus, e o único Senhor. Aí sim. É difícil falar isso? Difícil pronunciar dessa forma? Não ia ficar explícito e claro para a gente entender? Mas por que ele fala? Prestem atenção, a gente tem que ligar os versículos. Como fala um ditado árabe, me dá só o que? A ponta da linha, que eu ligo o resto. Só me dá a ponta da linha. Aqui Jesus te dá a ponta da linha. Liga esses versículos com o que? Volta em Mateus 5,17. O que Jesus fala? Não penses que eu vim o que? Revogar, abrogar a lei e os profetas, e sim cumprir. Qual que é o primeiro mandamento da lei mosaica? Adorar somente a Deus. Não é verdade? Aqui ele está cumprindo. Ele está falando o que Moisés falou. Ligam as linhas. Ele está falando o que Moisés falou em Deuteronômio 6,4 ou 4,6, agora não me lembro. A gente vai trazer 4,6, eu acho que é. Entendeu? Ele está trazendo a mesma coisa. É o mesmo versículo.
É as mesmas palavras que quem falou? Moisés. Cumpriu ou não cumpriu com a lei? Revogou a lei? Cumpriu com a lei. Tem que ligar as coisas. Não adianta pegar um versículo e querer entender como que é as coisas. Porque se tu entender como tu quer esse versículo, e os outros versículos, o que tu vai fazer com eles? É assim? Eu entendi como eu quero. E os outros, o que tu vai fazer com eles? O problema é que tu não tem resposta para os outros. Igual esse versículo aqui, vem alguém aqui e explica esse versículo aqui, que mostra que tem trindade aqui. Aqui, se mostrasse que ele era o quê? Que Jesus era Deus, por exemplo, como eu falei para vocês, vamos mudar ele, vamos botar o quê? Ouve Israel, eu sou o Senhor, vosso Senhor, é vosso Deus, e o único Senhor. Se Jesus falasse isso, está provando o que aqui? Vamos renunciar, vamos facilitar para eles, que Jesus é Deus. Cadê que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus? Ficou um ou não ficou ainda? Ficou um. Entenderam? Não sai para lugar nenhum. Se mudasse, ainda tem que mudar e ainda não adianta. Mesmo mudando não vai adiantar. Palavra de Deus, irmãos e irmãs, é claro. Deus revelou o monoteísmo para todos os profetas. É explícito e claro, é guia e orientação para as pessoas. Por isso que tu não vai ver eles o que? Entrar em divergência. Que Deus Altíssimo é o único. Deus, Criador dos céus, da terra, dos seres humanos, de todas as coisas. O único que merece ser louvado. O único que merece ser adorado. O único que merece ser glorificado. Deus Altíssimo. Mas vamos continuar ainda, isso aí não é nada ainda, tem mais. Depois, Jesus fala o quê? Depois que ele falou, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Jesus chama Deus de Deus dele, chama de Deus dele. Nosso Deus. Teu Deus, ou escriba, como também é meu Deus, como é o Deus de Israel. Jesus pertencia ou não pertencia ao povo de Israel? Pertencia. Ele foi enviado, ele mesmo fala, que foi enviado para quem? Para as ovelhas o quê? Perdidas do povo e da casa de Israel, do povo de Israel. Ele mesmo falou. Então, depois do 30, amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Então aqui, amarás, vai adorar, pois, ao Senhor. Só o Senhor tu vai adorar. Tu vai louvar só o Senhor. Tu vai glorificar só o Senhor. Teu Deus. Jesus está falando para ele o quê? Que o Senhor é teu Deus. Se ele fosse Deus, ele tinha que falar ali, eu sou Deus. Você tem que me adorar a mim. Eu sou o teu Deus. Não era isso? Mas ele falou o quê? O Deus Todo-Poderoso. Que ele mesmo, Jesus, o que adorava. Por isso que eu trouxe para vocês nas aulas passadas, para vocês entenderem melhor, para quem Jesus adorava, para quem Jesus orava, para quem Jesus jejuava, para quem Jesus clamava, para quem Jesus suplicava, para Deus Altíssimo. Então amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, consciência, inteligência. Tu tem que adorar a Deus com inteligência, com entendimento. Não é ser o que? Um papagaio. O que as pessoas falam? Ah, tá certo. Jesus é filho, o Filho é Deus, Pai é Deus, Espírito Santo é Deus. Eu fui criado assim, eu entendo assim. Tem que ser o que? Com entendimento. Como Jesus fala, com inteligência, com raciocínio, com convicção, com certeza, com consciência. Isso aqui é uma bênção que Deus deu para ti, essa mente brilhante. Não vende ela por preço baixo. Não seja que nem o que uma ovelha que é guiado o que? Pelo pastor. A pessoa tem que entender, refletir. Será que é correto? Agora eu como seguidor, agora cristão, quem entender vai falar, eu como seguidor da Bíblia, eu tenho que seguir Jesus, e não o que me fala.
Jesus falou isso, eu tenho que ser monoteísta ou não? Tenho que ser monoteísta, porque Jesus ensinou isso. A igreja me ensinou de tal forma, o pastor me ensinou de tal forma. Aí o problema é dele. Eu vou aprender como Jesus ensinou. Eu vou seguir Jesus, eu vou seguir Moisés, eu vou seguir Davi, eu vou seguir Abraão, eu vou seguir Jacó, eu vou seguir José, Ismael e todos os profetas. Desse jeito eu serei bem encaminhado. Então, no 31, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensinando o que? O amor ao próximo. Ou seja, deseja para o próximo o que você deseja para si mesmo. Isso que a religião ensina. Isso é um mandamento de Deus. A gente amar os outros como a gente ama a gente mesmo. Nós mesmos. Desejar para os outros as mesmas coisas que a gente deseja o quê? Para a gente. Sempre desejar o bem para as pessoas. Fazer as boas ações. Fazer o que? Ser benevolentes com as pessoas. Isso é o que? O segundo mandamento. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus tem outro mandamento maior do que esses? Não tem. Citou a Santíssima Trindade aqui? Alguém viu ele citar a Santíssima Trindade? Não citou. Jesus citou a unicidade de Deus, como todos os profetas citaram, e eu vou mostrar para vocês, para a gente ligar essa linha, aonde é o começo da linha, que é em Deuteronômio, que a gente vai ver. Mas continuando, olha as outras evidências que tem. Eu, escriba, lhe disse: muito bem, mestre. Chamou ele de quê? Mestre, o professor. Educação, professor, quando ensina. Por que não chamou ele de Deus? Ele sabia que ele era Deus? Não sabia. Todos sabiam que ele era profeta de Deus. O mestre, professor, que ensinou ele: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Quer entender como escriba ou quer entender como está a cabeça? Aqui tem versículo mais claro que esse, irmãos e irmãs. Preste atenção. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, falando com Jesus, e com verdade disseste que há só um Deus e que não há outro além dele. Qualquer pessoa entende isso. Não é só o escriba. Qualquer pessoa que lê essa passagem vai entender isso. Eu falo para qualquer trinitário entender diferente disso, com evidência, não é com a cabeça dele. Aí eu entendo que isso é trindade, aí deixa quieto, que Deus guie essa pessoa. Qual pessoa que vai entender diferente que isso? Agora a gente tem outro problema. Quando o escriba falou o entendimento dele, se estava errado o entendimento do escriba, o que Jesus deveria falar? Fazer. Como professor, como mestre, o teu aluno está falando bobagem, tu fala: ó aluno, o maior mandamento é você obedecer os seus pais. Esse é o maior mandamento. Aí o seu aluno fala para ti: professor, muito obrigado, falaste a verdade, professor. O maior mandamento é desobedecer os pais. O que tu tem que falar para ele? Eu não falei isso. Falei que o maior mandamento é você obedecer os pais, ser benevolente com os pais. Isso é o certo. Qualquer professor faria isso, qualquer pessoa fazia isso. E Jesus, que é uma das melhores pessoas, queria ver as pessoas desviadas, queria ver as pessoas desorientadas, ia ensinar. Como profeta de Deus, é obrigado para os profetas o quê? Ensinarem as pessoas o caminho certo, o caminho de Deus. Eles vieram para quê? Para profetizar o quê? Da cabeça deles? Ou aquilo que foi revelado a eles? Aquilo que foi revelado a eles. Então eles tinham que ensinar o quê? Com a verdade. Agora vamos ver o que Jesus fez. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como si mesmo, e mais do que todos, holocaustos e sacrifícios. Isso é ele o que? Explicando. 33 agora. E Jesus, vendo o que havia respondido, sabiamente. O que ele respondeu? Sabiamente.
Ou seja, ele entendeu os mandamentos e repetiu para Jesus, tanto o primeiro como o segundo. Disse-lhe: não está longe do reino de Deus. Jovem, meu escriba, você não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, seja dos outros. Ninguém perguntou mais nada para ele. Mas o que Jesus respondeu depois de ele citar os 2 mandamentos? Com o entendimento dele, que era correto, porque fala, respondido sabiamente. Respondeu o que? Correto. Entendeu corretamente o que Jesus falou para ele. O que Jesus fala? Não estás, você escriba, não estás longe do reino de Deus. Por que Jesus não fala, você está no reino de Deus, você está salvo, você está no paraíso? Por que ele não falou isso? Porque ele falou, vamos entender o oposto do que Jesus falou. Você não está longe do reino de Deus. Quer dizer que ele está o quê? Perto. Mas por que ele não garantiu para ele? Não sabia. Ou seja, se você se firmar e continuar dessa forma, seguindo esses mandamentos, você será salvo. Mas se ele não continuar seguindo esses mandamentos, idolatrar, virar um politeísta, então não tem como garantir, porque ele não é Deus. Isso mostra também o quê? Que Jesus não era Deus. Não sabia. Mas esse é o caminho certo. Você não está longe do reino de Deus, ou seja, está perto. Só falta o que agora? Praticar. Cumprir. Os mandamentos foram revelados para serem o quê? Cumpridos. Esse é o entendimento de Jesus. A graça, não, Jesus pregou isso. Ele não veio abrogar nenhum mandamento, ele veio cumprir os mandamentos e ensinou os mandamentos. Então aqui prova, irmãos e irmãs, que Jesus que passou sobre ele o que? Não era Deus. Ele incentivou o escriba o que? Adorar a Deus. E também o entendimento do escriba, ele o que? Confirmou que é correto, que não há Deus além dele, o Deus Todo-Poderoso. E ele que chama Jesus? O Mestre, profeta de Deus, que veio aqui nos ensinar. E a doutrina, como ele fala em João, não é dele, e sim daquele que me enviou. Esses ensinamentos não é de mim, é revelação divina para comigo. Agora, como a gente falou que é ligar o que? Um versículo com outro. Agora Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Começa o que é o fim da lei e a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Deus o que? Revelou. O Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra e que passais a possuir. Então os mandamentos são para a gente fazer o que, irmãos e irmãs? Cumprir. Agora faz parte da inteligência de um professor ordenar algo, se aquele algo não tem nenhuma importância e não é para ser cumprido, não faz parte. Você vai falar, o que esse cara tem na cabeça? Ordena algo e fala para ti, não é para cumprir. Ordenei à toa. Deus Altíssimo é o sapientíssimo. Tudo o que ele ordenou tem uma sabedoria, tem um proveito e um benefício para o ser humano. Para que temas ao Senhor teu Deus, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que te ordeno, tu e teu filho e filho de teu filho, ou seja, Moisés e a descendência dele, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A pessoa, quando cumpre com os mandamentos de Deus, obedece às ordens de Deus, os dias são prolongados. Isso é correto. O que é prolongado aqui? Quer dizer que Deus escreveu que você vai morrer com 60 anos, você vai morrer com 80. Não é isso. El baraka, as bênçãos, as dádivas divinas, que são o que? Como a gente pode falar, dadas para essa pessoa. Isso que se chama o prolongamento que é da vida.
as bênçãos, as dádivas que Deus o que? Concede para o ser humano, para o crente obediente e temente a Deus. Terceiro, ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Agora que a gente quer esse versículo 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés falou ou não falou essa mesma frase? Falou. Jesus falou ou não falou o que Moisés falou? Falou. Então vamos ligar a linha do Deuteronômio 6 até Marcos 12 e vamos para Mateus 5:17, que a gente vai ver, que é completada essa linha. Jesus falou que vem aqui o que? Cumprir com a lei. Qual que era o primeiro mandamento da lei? Adorar somente a Deus, a unicidade de Deus. Se tu falar que a Trindade, Moisés tinha alguma Trindade, conhecia alguma Trindade? Tem alguém que leu o Antigo Testamento e entendeu a Trindade? Agora, o Antigo Testamento o que é muito mais antigo do que o Novo Testamento. Vamos falar que tem mais ou menos mais de 2000 anos entre os dois, mais ou menos. Nesses 2000 anos, esses judeus que se passaram lendo até a vinda de Jesus, alguém entendeu a Trindade lendo esse Antigo Testamento? Então o problema está em quem? Está nos novos, os que entenderam erradamente. Entenderam? Nem entendeu dessa forma. Todos os judeus eram monoteístas, adoravam somente a Deus. Não entenderam que aqui falava de uma Trindade. Era a língua deles, era a gramática que eles têm, a língua, nativos. Não entendiam dessa forma. Entendiam que era um Deus único. Como o escriba entendeu, Jesus como entendeu. Agora, Jesus, o que ele falou está correto. O que o escriba explicou do que Jesus falou está correto. Como está correto? Como que tu sabe, Arma? Jesus não corrigiu. Ainda falou que ele está perto do reino de Deus. Ou seja, confirmando com o que ele falou, estava o quê? Certo. Não afirmou porque ele não é onisciente, também provando que ele não é Deus. Por isso que ele não afirmou: você já está no reino de Deus, você já está no paraíso de Deus. Não tem como ele afirmar. Por que não tem como ele afirmar? Porque ele não é Deus, ele não tem onisciência. E isso eu vou fazer uma aula para vocês mostrando que ele não é onisciente. Não sabia a hora do dia do juízo final, não sabia onde tinham os figos, como se chama? O tempo dos figos, ou como a estação dos figos, ele não sabia. Qualquer pessoa que trabalha na terra, agricultor, tu perguntar qual que é a época dos figos, ele vai ter que falar de tal mês a tal mês. Mas como a gente não é, a gente não sabe. E Deus não vai saber. Chega ainda na figueira e começa ainda o que? Desgraçar ela. A gente vai ver isso. Desgraça a figueira. Por que desgraçou a figueira? Porque ela não tinha fruto. E quem que ordenou ela não ter fruto naquele tempo? Deus. Ele mesmo. Por que ele desgraçou ela então? Pessoa quando quer raciocinar, quer entender, vai saber que isso aqui é do homem. Isso não é de Deus. Eu quero seguir o caminho de Deus. Tu quer seguir o caminho de Deus, irmão e irmã? Segue o caminho de Moisés, o caminho de Abraão, caminho de Noé, caminho de Davi, caminho de Jesus, caminho de Muhammad, caminho de João, caminho de Isaías, caminho de Elias, de Jacó, de Isaac, de Ismael, de Jonas, de Jó, os profetas de Deus. Esse é o caminho certo. Todos eles eram o quê? Unicistas. Todos eles eram monoteístas. Eu vou ser trinitário, sendo que essas pessoas eram o quê? Monoteístas, e eram as melhores pessoas que Deus criou. Aonde está o problema? Aqui, a soberba, não querer dar o braço a torcer. Eu sou certo,
eu sou correto, eu nasci assim, esse é meu entendimento. Pode trazer 1000 evidências que eu não quero. Tu que sabe, tu que vai responder pelos seus atos. Que Deus te guie, ninguém está te forçando a nada, só está fazendo você a refletir como os profetas faziam. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ou seja, todo o coração da pessoa, de toda a tua alma, o espírito, e de todo o teu poder, ou seja, a vontade. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem coisa mais clara, irmãos e irmãs? Não deu para explicar tudo, mas um pouco a gente conseguiu o quê? Explicar sobre esses 2 versículos. Sinta essa vontade. Você falou, né? Se Jesus fosse Deus, como Deus é que dá a ordem aos frutos, ou melhor, às árvores para dar fruto, ele não teria dado a ordem, mesmo que não fosse o tempo da estação, que aquela árvore desse fruto para ele comer? Correto. Se ele é Deus, não tem fruto, haja fruto, acabou. Só vou desgraçar, vou ficar bravo por uma coisa que eu ordenei para essa estação que não é para dar fruto. Está entendendo? Uma coisa que ele mesmo tem poder de fazer aquele milagre para essa árvore dar fruto. Ele tem poder, ele é quem manda em tudo. Verdade. Aí ele vai ficar com raiva da árvore, então desgraçou ela. Pode-se dizer então que essa árvore estava tendo mais poder do que o próprio Deus? Não, e quando desgraçou ela nunca mais teve o que? Fruto. Qual que é mais benéfico, irmãos e irmãs, para o ser humano? Deixar aquela árvore tendo fruto para os animais, os passarinhos comerem, os seres humanos, ou deixar ela o que? Sem frutos? Qual que é mais benéfico? Com fruto, né? Com frutos. Está entendendo? Outra passagem que você falou sobre a Trindade. Da mesma forma que você falou, se Jesus fosse Deus e dissesse que ele era Deus, eu sou Deus, me adore, acabava com a Trindade. Da mesma forma como, né, o povo aí fora pensa, e o que? Eles têm uma crença que diz assim: se blasfemar contra o Pai, tem perdão. Se blasfemar contra o Filho, tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Da mesma forma, ele está dizendo que o Espírito Santo é maior do que Jesus e é maior do que Deus. Mais sagrado, né? Acaba a Trindade. Está dizendo que tem um maior do que o outro. Então não é os 3 iguais. Um é maior. Não são coiguais. Um é maior. Não são coiguais. Né? Acaba essa crença, não é que acaba a Trindade, acaba essa crença. A crença é. A Trindade fica, mas tem diferença entre eles. Mas nesse de Marcos acaba. Porque se falasse Jesus ali, era ele. Cadê o Deus, o Espírito Santo? São vários versículos que a gente vai mostrar. Quando a gente falar sobre a Trindade, nela especificamente, a gente vai mostrar que estão vários versículos que falam o quê? Pai e o Filho. Não tem Espírito Santo. São vários. Mostrando o que? Só os 2. Outros mostrando só um, como a gente viu. O Deus Todo-Poderoso. Então isso tudo a gente vai o quê? Explicar para a pessoa o que entender. E a gente mostrou isso desde o início, irmãos e irmãs. Que esses livros aqui, Marcos, Lucas, João, Mateus, são autores anônimos. Não tem como comprovar que foram eles que escreveram isso. E se a gente for falar para renunciar e facilitar, como a gente está fazendo, para não tocar em manuscritos, mostrar o que tem, deixa. Agora, Marcos, a gente sabe que não é discípulo de Jesus. Qualquer pessoa sabe disso. Lucas não é discípulo de Jesus, não há divergência nisso. Agora, João e Mateus, a gente analisando, a gente vê que não é o João, um discípulo que escreveu. E tanto Mateus, até da conversão dele, se a gente perceber, ele fala o quê? Na terceira pessoa. E tem outros versículos mostrando o quê? Que provam que não é ele que escreveu. Então, são autores o quê? Segundo os grandes sábios, tanto cristãos como os que não são cristãos também, só que estudaram o Novo Testamento, tem conhecimento, como Theobald Ehrman, ele fala o que é anônimo essa pessoa.
Eles não é Mateus que escreveu o que esse evangelho. Isso a gente não quer entrar nesses detalhes, por quê? Porque ia mudar o que o assunto da aula. Já como uma pessoa tem direito de respeitar a fé da pessoa, tem isso como sagrado, então segue como é. Se você fala que isso é sagrado, segue como é. Como Jesus o que ensinou, ser o que? Unicista, monoteísta, adorar somente um Deus, glorificar somente um Deus, rezar somente para Deus, louvar somente a Deus. Que Deus firme nossos corações da fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e facilite para nós a busca do conhecimento e faça a gente praticante do conhecimento adquirido e perdoa nossos pecados e firme nossos corações na senda reta e guie todas as pessoas à senda reta e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e afasta de nós toda maldade, toda inveja, toda incredulidade, todo politeísmo e facilita para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.